Então, assim, pessoal, de modo geral, na prova, nas questões objetivas, grande parte de vocês foi muito bem mesmo. Eu diria, assim, que 98%. Acho que eu tive um ou dois alunos apenas que não tiraram, que tiraram menos de 3, tá? Então, vocês foram muito bem, e essa vocês já foram tendo feedback depois, né? Finalizado o questionário, vocês já receberam as notas. Entretanto, as abertas, elas eram um pouquinho mais complicadas, né? Tanto que eu dei 25 linhas para cada uma delas, e o que, que eu levei em conta? O número de informações que vocês colocaram, tá? Então, por exemplo, a pergunta referente à cybercultura. Quem conseguiu colocar o que é, o quanto isso modificou as nossas vidas, deu exemplo dessas modificações com relação a relacionamento, aulas online, deixa eu pensar aqui que eu li tanta coisa de vocês, aulas online, relacionamentos, facilidades que a tecnologia trouxe, né? Então, quem pôde discorrer mais sobre a cybercultura e o quanto isso influenciou no nosso dia a dia e o quanto nós vivemos hoje muito mais no mundo virtual do que real, eu considerei a questão toda, um ponto. Depois vinha a questão do menino, né? Então, assim, eu sei que aquela questão, muitos de vocês ficaram bastante em dúvidas, né? Teve algumas respostas que se basearam muito na questão da automotivação, do quanto o menino, né, teria que buscar por ele só caminhos favoráveis. Eu considerei 1,5 ponto para aqueles que conseguiram colocar um pouco da realidade das favelas, um pouco das carências que as favelas têm, né? A gente falou disso, sociedade, e falamos um pouco disso com relação à pandemia, das diferenças que sociais, das classes sociais. Então, nessa questão, o grande finale dessa questão era falar de propostas, o que essa pessoa poderia vivenciar que modificaria a vida dela. E aí sim, seriam programas do governo, seriam ONGs que tem dentro das favelas que vão beneficiar, seria o investimento em educação dentro das favelas. Então, assim, haver alguma coisa externa, social, que pudesse auxiliar esse menino a ter uma vida melhor e diferente do que aquela que a favela poderia lhe oferecer, tá? Então, quem pôde escrever e se basear nisso e falar mais sobre essas questões aí culturais, conseguiu 1,5 ponto nessa questão. E a da pandemia, eu acho que todo mundo conseguiu a questão inteira, por quê? Porque tinha um contexto muito pessoal, né? Falar da pandemia, do quanto ela afetou as classes sociais, as classes econômicas mais baixas, o quanto isso é vivenciado de modo completamente diferente numa pessoa de classe D para uma pessoa de classe A, é o óbvio, né? Então, e isso deixa muito claro as questões do capitalismo, a sociedade do consumo e tudo que a gente pôde ver aí durante o semestre na nossa disciplina, né? Que tem muito a ver com Marx e com alienação, e com as questões de lutas mesmo de classes sociais, tá? Então, assim, de modo geral, as 3 questões abertas, era nisso que eu estava me baseando, e foi nisso que eu me embasei para dar as notas a vocês, tá? Então, a grande maioria foi muito bem, na verdade, a gente teve, sim, pouquíssimas notas aí que saíram um pouco fora. E agora eu peço a vocês que até sexta-feira, quem tiver trabalhos ainda, isso, Isa, a questão 7, exatamente, que foi que praticamente todo mundo errou, né? Então, assim, claro que o erro foi meu, porque não era possível que todos vocês errassem uma questão. Eu acho que ela estava confusa, e eu concordo com vocês que ela não estava, assim, fácil para vocês entenderem.
Qual era a correta? Eu vou ter que entrar lá na questão, Isa, para te dizer, porque eu não lembro, assim, de cabeça qual era a resposta correta. Mas quando vocês clicavam, vocês viam a correta, quando terminou o questionário. Vocês não conseguiram ter acesso? Eu posso entrar lá e ver, antes da gente terminar a aula, tá? Porque agora eu não lembro, assim, de bate-pronto, não lembro. Mas essa eu anulei. Dá, né? Ah, então tá bom. Essa eu anulei porque ela realmente estava confusa. E eu lembro que vocês perguntaram no grupo. Então, novamente, pessoal, eu não sei se vocês já receberam as informações a respeito da prova multidisciplinar, mas tem algumas coisas super importantes agora para a gente falar sobre essa avaliação. Ela inicia na sexta-feira, dia 3, e ela termina na segunda-feira, às 22h40. Lembrando que a partir do momento que você entrou para fazer a prova, vocês terão 6 horas seguidas para terminar essa prova. Não vai dar para ficar saindo e entrando, tá? O sistema entende que alguma coisa errada está acontecendo se isso for feito, tá? Então, fiquem muito atentos. Quando começarem, sentem para fazer e lembrem que não vai dar para ficar ir e vindo, tá? Não vai dar, porque o sistema vai travar, vocês não vão conseguir fazer. Então, serão 6 horas seguidas, tá, gente? 6 horas seguidas. Podem fazer grupo de novo, se precisarem da minha ajuda na minha disciplina, podem me colocar no grupo do WhatsApp, que eu ajudo vocês. Combinado? Agora, eu vou pedir para que vocês anotem o roteiro que eu preparei para multi, né? Eu fiz um roteirinho aqui. E assim, eu até vou postar este roteiro, mas se quiserem anotar, também fica a critério de vocês, tá? Então, lembrando, novamente, são 10 questões, entretanto, todas elas de ordem objetiva, né? Não temos aí questões dissertativas na prova multi. A primeira questão, ela é fundamentada no capitalismo. Vocês vão ter que responder o que o capitalismo vende, o que a gente vende, tá? O que a gente vende aí no capitalismo? O que é importante dentro do capitalismo, partindo do trabalhador? O que nós temos como importância? O que nós vendemos? Né? Lembra que teve uma aula que a gente comentou e conversou o que a gente produz em 2 horas do nosso trabalho, nós damos o lucro, em muitos momentos, em 2 horas do nosso trabalho, nós damos o lucro para o proprietário, né? Ou seja, aí, se a gente for usar uma terminologia marxista, para o burguês, o que ele vai nos pagar no mês todo, né? Então, a gente vende aí o quê? Tá? Então, é a respeito do capitalismo. A segunda pergunta é sobre... segunda, eu estou na minha ordem, tá, gente? Claro que lá vai vir tudo misturado. Eu pergunto, tem uma charge sobre internet e mundo virtual. Vocês vão matar essa facilmente, tá? Para falar um pouco das dificuldades do mundo virtual, o que ele trouxe de negativo. E aí, acho que vocês já sabem a resposta. Tem uma pergunta sobre o que a sociologia para o Emily Durkheim, tá? Foi bem no comecinho do primeiro bimestre. O que o Durkheim falava da sociologia? Como é que ele classificava a sociologia? O que ele entendia que era a sociologia, né? Decorrência do quê? Dentro de quais ciências ele estava colocando a sociologia? Tá? Tem uma outra pergunta sobre religião. E sobre religião, ele está falando o seguinte, num sentido cultural, tá, gente? O que a cultura que envolve a religião, e o que a sociologia tem a ver com isso. De qualquer forma, eu vou mandar alguma coisa para ajudar vocês nessa resposta aí, tá? Vou colocar um textinho, alguma coisa que possa auxiliá-los. Pergunto sobre solidariedade mecânica, que aí a gente está falando também do Durkheim. Lembram que tinham 2 tipos de solidariedades, a mecânica e orgânica, que ambas estavam associadas aos tipos de sociedades, né? Então, estudem sobre a sociedade mecânica,
que tem a ver com a sociedade orgânica, tá? Tem nos slides de vocês lá do primeiro bimestre. Pergunto sobre os 3 tipos de suicídios do Durkheim, tá? O anômico, o egoísta e o altruísta. Também estão lá nos nossos slides. Tem uma pergunta específica sobre o suicídio. Pergunto sobre sociedade e consumo, e aí especificamente sobre a alienação que o consumo causa em nós. Por que a gente consome tanto? Né? A gente entende que está consumindo. O que a gente entende que está consumindo? Então, são vendidas por meio das propagandas, desculpe, muitos produtos nos quais a gente compra somente para ter, e não que aquilo vai fazer alguma diferença na nossa vida, né? Tem uma outra pergunta referente à sociologia, qual é o objeto de estudo da sociologia em si? Também lá nas nossas primeiras aulas do primeiro bimestre. Quais os principais nomes da sociologia, tá? Os mais importantes, que foram os 3 que nós estudamos. E, por fim, o que é tecnologia? Eu, se não me engano, essa pergunta estava na prova última agora de vocês. O que é a tecnologia? Vocês vão ter que procurar lá a alternativa correta, tá? E essa é a prova multidisciplinar de vocês, referente à disciplina de sociologia, de ciências sociais. Dúvidas? Querem falar alguma coisa? Querem me perguntar alguma coisa sobre esse conteúdo? São 10 questões de cada matéria, isso mesmo, Leandra. Tá? São 10 de cada uma. Eu vou postar esse roteiro, sim, tá? Eu só vou passar ele para o Word, que agora, sim, essa semana que passou, eu estou corrigindo tudo que vocês mandaram, de todas as turmas, e postando nota. Então, esse roteiro, até amanhã, vai estar lá no Moodle, tá? Podem ficar tranquilos. João Vitor, tua nota não aparece? Espera aí. Deixa eu achar aqui. Você olhou, porque assim, eu coloquei, a sua nota da prova 2, tá? Espera só um pouquinho que eu já te falo aqui. Posso falar ou você quer que eu fique com você no final e eu escreva a sua nota? Não, pode falar, professor. Posso falar? Pode sim. 6,8. Tudo bem. É que eu não tô conseguindo acessar. Eu entrei aqui e ainda fala que não foi avaliado. Jura? Tá dando como ainda não Estranho. avaliado. Tá, mas tá avaliado, tá? Tudo bem, então. Obrigado. Fica tranquilo que você tá. É João Vitor, você é do primeiro semestre, né, João? Isso, primeiro. Não, então tá. Só tem você, né? Só eu. Não, então é você mesmo. Tudo bem. 6,8, tá? Tá bom, obrigado. Tá, imagina. Isa, são 40 questões, 10 questões de cada disciplina. Lembrando que agora vocês verão a matéria do semestre todo, tá? Primeiro e segundo semestre. É por isso que eu fiz questão de fazer esse roteiro para vocês, porque eu sei que muita coisa que foi falada no primeiro bimestre vocês não lembram mais, não fazem nem ideia. Tá? Então, por isso que eu estou aqui até fazendo essa revisão. E podem me colocar no grupo se quiserem novamente, tá? Deixa eu só parar aqui a apresentação, só para deixar aberto aqui para vocês.